Ela implorava por comida na calçada do restaurante. O milionário parou o carro e olhou fixamente para ela. Ninguém entendeu quando ele saiu chorando da limusine. Naquela noite, ela jantou na mansão, como convidada. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O céu de Salvador amanheceu cinzento naquela quarta-feira. A chuva fina que caía desde a madrugada parecia um prenúncio dos tempos difíceis que Débora Alves enfrentava. Aos 34 anos, ela observava as gotas escorrerem pela janela de seu pequeno quarto alugado no bairro do Pelourinho, enquanto seu estômago reclamava de fome. Havia 3 dias que ela se alimentava apenas de café ralo e pão dormido. Depois de perder o emprego na loja de artesanato onde trabalhava por 5 anos, suas economias duraram menos do que esperava. Débora ajeitou os cabelos cacheados em frente ao espelho rachado, tentando parecer apresentável. A blusa simples de algodão e a saia já desbotada eram suas melhores peças de roupa. Seus olhos castanhos, outrora cheios de vida, agora refletiam o cansaço de noites mal dormidas. Mesmo assim, havia neles uma fagulha de determinação que se recusava a se apagar. Hoje as coisas vão mudar, murmurou para si mesma, numa tentativa de fortalecer sua coragem. A alguns quilômetros dali, no bairro da Vitória, região nobre de Salvador, Henrique Mascarenhas contemplava o mesmo céu cinzento da varanda de sua mansão colonial. Aos 45 anos, o empresário do setor de tecnologia havia acumulado uma fortuna considerável, mas a riqueza material contrastava com o vazio que sentia. Desde a partida de sua esposa para o exterior 6 anos atrás, um divórcio que o deixara ainda mais recluso, Henrique vivia praticamente isolado naquela casa enorme, cercado apenas por funcionários que mantinham uma distância respeitosa. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Henrique, você vem para a reunião do conselho hoje?" perguntou Marcelo Tavares, seu sócio e um dos poucos que ele considerava amigo. "Não sei, Marcelo. Não estou com cabeça para discutir números agora. Precisa sair dessa casa, homem. Não pode continuar vivendo como um ermitão. Olha, depois da reunião vamos jantar, eu e alguns amigos. Venha conosco. Outro dia, talvez, tenho coisas para resolver aqui." Após desligar, Henrique suspirou. Mentira. Não tinha nada para resolver. Seus dias seguiam uma rotina monótona e solitária, apesar de toda a sua fortuna. Olhou para o relógio. 10 horas da manhã. Seus funcionários haviam recebido folga hoje, exceto pelo jardineiro que apareceria apenas à tarde. Estava completamente só. Naquela mesma manhã, Débora percorria as ruas de Salvador em busca de oportunidades. Já havia entregado currículos em diversas lojas do centro, mas as respostas eram sempre as mesmas. "Deixe seu currículo, entraremos em contato." Sabia que dificilmente ligariam. A cidade enfrentava uma crise econômica e os empregos estavam escassos, especialmente para alguém sem formação superior como ela. Enquanto caminhava, uma chuva mais forte começou a cair. Débora procurou abrigo sob a marquise de uma loja e foi então que notou o jornal abandonado em um banco. Na seção de classificados, um anúncio chamou sua atenção. "Procura-se empregada para serviços domésticos em residência no bairro da Vitória. Tratar no local." Seguia-se um endereço. O bairro da Vitória era conhecido por abrigar mansões de famílias tradicionais e novos ricos de Salvador. Débora hesitou. Suas chances seriam mínimas, mas a fome apertava e ela não tinha muito a perder. Decidiu tentar. Depois de um trajeto de ônibus e uma longa caminhada, Débora finalmente chegou ao endereço indicado. Parou em frente aos portões imponentes de uma casa colonial magnificamente preservada. Respirou fundo, reunindo coragem, e tocou a campainha. Dentro da mansão, Henrique foi surpreendido pelo som da campainha. Não esperava visitas. Pela câmera de segurança, viu uma mulher jovem de aparência simples parada diante do portão. Seu primeiro impulso foi ignorar,
Mas algo no modo como ela permanecia ali, sob a chuva, despertou sua curiosidade. Quando abriu o portão eletronicamente, observou-a caminhar hesitante pelo jardim até a porta principal. Seu andar demonstrava dignidade, apesar das roupas simples e molhadas pela chuva. "Bom dia", disse Henrique ao abrir a porta, analisando-a com mais atenção. "Bom dia, senhor. Meu nome é Débora Alves. Vi o anúncio no jornal sobre a vaga de empregada doméstica e vim me candidatar." Henrique franziu o senho confuso. "Anúncio? Não coloquei nenhum anúncio." O rosto de Débora empalideceu. "Mas estava no jornal de hoje. O endereço é este mesmo." "Deve haver algum engano", respondeu ele, notando como ela tentava disfarçar o tremor das mãos. "A senhora está bem?" Débora sentiu uma tontura repentina. Havia caminhado muito, estava molhada pela chuva e não comia direito há dias. Tudo isso, somado à decepção, fez com que suas pernas fraquejassem. "Desculpe", murmurou, apoiando-se na parede. "Só preciso descansar um pouco antes de ir embora." Henrique, percebendo seu estado, mudou de postura. "Entre, por favor. Está chovendo muito e a senhora não parece bem." Relutante, mas sem muitas alternativas, Débora aceitou o convite. A beleza interior da mansão a deixou momentaneamente sem palavras. Móveis antigos de jacarandá, quadros de artistas renomados, lustres de cristal. Tudo revelava não apenas riqueza, mas também um gosto refinado para artes e antiguidades. "Sente-se", disse Henrique, indicando uma poltrona na sala de estar. "Vou buscar um pouco de água." Quando retornou com o copo, encontrou Débora observando atentamente uma fotografia emoldurada sobre a mesa lateral. Ele mais jovem, ao lado de uma mulher elegante. "Sua esposa?" perguntou ela, aceitando a água. "Ex-esposa", respondeu secamente, mudando de assunto. "A senhora disse que veio por causa de um anúncio de emprego, correto?" "Embora eu não tenha publicado nada, realmente preciso de alguém para cuidar da casa. Minha governanta se aposentou há 2 meses e não encontrei substituta." Os olhos de Débora se iluminaram com esperança. "Posso fazer esse trabalho, senhor. Tenho experiência como vendedora, mas também já trabalhei em casas de família. Sei cozinhar, limpar, organizar." "E por que deveria contratá-la?" perguntou ele, mais por curiosidade que por desconfiança. Débora olhou diretamente nos olhos dele, com uma dignidade que contrastava com sua situação. "Porque preciso muito deste emprego e porque farei um trabalho honesto e dedicado. Não estou pedindo caridade, senhor. Estou oferecendo o meu trabalho." Algo na sinceridade daquelas palavras tocou Henrique. Por trás da fachada de homem de negócios bem-sucedido, havia alguém que conhecia bem o valor da honestidade, qualidade cada vez mais rara em seu círculo social, composto principalmente por pessoas interessadas em sua fortuna. "Pode começar hoje mesmo?" perguntou, surpreendendo a ambos com sua decisão. "Sim, posso", respondeu ela, mal contendo a emoção. "Ótimo. Mostre-me do que é capaz. Se eu gostar do seu trabalho, conversamos sobre um contrato permanente." Naquele mesmo dia, enquanto a chuva continuava a cair sobre Salvador, Débora iniciou suas atividades na mansão. Começou pela cozinha, preparando um almoço simples, mas saboroso. Uma moqueca de peixe que há muito tempo não fazia. O aroma que se espalhou pela casa trouxe uma sensação de vida àquele ambiente antes tão frio. Henrique, em seu escritório, tentava se concentrar nos e-mails de trabalho, mas seus pensamentos voltavam constantemente para a mulher que agora movimentava sua cozinha. Havia algo nela, uma força interior, uma dignidade apesar das dificuldades, que o intrigava profundamente. Quando se sentou para almoçar, foi surpreendido pelo sabor da comida e pela delicadeza com que a mesa havia sido arrumada. Flores do jardim em um pequeno vaso, guardanapos dobrados com cuidado, talheres perfeitamente alinhados. "Está delicioso", elogiou, após a primeira garfada. "Obrigada, senhor Mascarenhas. É uma receita de família", respondeu Débora, mantendo-se de pé ao lado da mesa. "Por favor, sente-se e coma comigo", convidou ele, indicando a cadeira à sua frente. "E me chame de Henrique." Aquele convite, tão simples para ele, representava para Débora muito mais que uma gentileza. Era um reconhecimento de sua humanidade,
algo que muitos empregadores esqueciam. Com gratidão nos olhos, ela aceitou, sentando-se timidamente. Então, Débora, conte-me sua história, pediu Henrique, genuinamente interessado. E assim, enquanto a chuva caía lá fora, duas almas solitárias começaram a se conhecer. Nenhum dos dois poderia imaginar como aquele encontro, aparentemente obra do acaso, mudaria para sempre o curso de suas vidas. Nas semanas que se seguiram, a mansão colonial no bairro da Vitória ganhou nova vida. Os cômodos antes empoeirados agora reluziam sob a luz que entrava pelas janelas abertas. O aroma de comida caseira substituía o silêncio opressor que dominava o ambiente. Débora trabalhava com dedicação, transformando cada espaço que tocava. Henrique, por sua vez, começou a modificar sua rotina. Já não passava tanto tempo trancado no escritório. Agora fazia questão de tomar café da manhã na varanda, almoçar à mesa da sala de jantar e, às vezes, até jantava na cozinha enquanto observava Débora preparar as refeições. A presença dela trazia algo que ele não experimentava há muito tempo: a sensação de um lar. "O senhor precisa sair mais", comentou Débora certa manhã enquanto servia café. "Esse jardim maravilhoso e a varanda ficam vazios a maior parte do tempo." "Não sou muito de socializar", respondeu Henrique, desviando o olhar para o jornal. "Não falei de visitas, falei do senhor mesmo. Aproveitar sua própria casa." A simplicidade daquela observação o pegou desprevenido. Ela estava certa. Vivia como um hóspede em sua própria mansão. Naquela tarde, contrariando seus hábitos, Henrique saiu do escritório mais cedo e foi até o jardim. Sentou-se em um banco sob a sombra de uma mangueira centenária e observou o trabalho do jardineiro. Era estranho como nunca havia notado a beleza das flores tropicais que cresciam ali, ou o canto dos pássaros que faziam ninho nas árvores. Da janela da cozinha, Débora o observava com um sorriso discreto. Havia algo de vulnerável naquele homem tão poderoso que a intrigava cada vez mais. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Residência do Sr. Mascarenhas." Atendeu, como havia sido instruída. "Quem está falando?" perguntou uma voz feminina com tom de autoridade. "Débora Alves, a governanta." "Governanta? Desde quando Henrique tem uma governanta? Quero falar com ele imediatamente." Débora levou o telefone até o jardim. Henrique atendeu com visível irritação. "Regina, o que quer agora?" A conversa foi breve e tensa. Quando desligou, seu semblante havia mudado completamente. "Algum problema?" arriscou Débora, percebendo sua mudança de humor. "Nada importante. Apenas minha ex-esposa querendo aumentar a pensão, como sempre." Henrique se levantou, voltando a ser o homem fechado dos primeiros dias. "Estarei no escritório. Não quero ser incomodado." Aquela noite, pela primeira vez desde que começara a trabalhar na mansão, Débora jantou sozinha. Henrique não saiu do escritório, nem mesmo quando ela bateu à porta, anunciando que a refeição estava pronta. Respeitando seu espaço, deixou uma bandeja na mesa do corredor e retirou-se para seu quarto no anexo de funcionários. Por volta das 11 da noite, enquanto lia um livro emprestado da biblioteca da mansão, Débora ouviu um barulho vindo da casa principal. Preocupada, vestiu um roupão sobre a camisola e foi verificar. Encontrou Henrique na cozinha, sentado à mesa com um copo de uísque na mão e olhar perdido. "Senhor Henrique, está tudo bem?" Ele ergueu os olhos, visivelmente surpreso com sua presença. "Desculpe se o barulho a acordou. Estava com sede." "Não me acordou. Eu estava lendo." Débora hesitou, mas então perguntou: "O senhor gostaria de um chá?" "Minha avó sempre dizia que chá de camomila acalma o espírito melhor que qualquer bebida alcoólica." Henrique sorriu, um sorriso triste. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. "Aceito o chá." Enquanto a água fervia, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Débora sentia que aquele homem carregava um peso enorme sobre os ombros, algo que ia muito além dos problemas com a ex-esposa. "Sabe, nunca imaginei que chegaria onde estou", comentou Henrique, quebrando o silêncio. "Quando criança, meu maior sonho era ter comida na mesa todos os dias." Débora parou o que estava fazendo, surpresa pela revelação. "O senhor passou necessidade?" "Cresci em um cortiço no Pelourinho, não muito diferente de onde você mora agora. Meu pai era estivador no porto."
Morreu em um acidente quando eu tinha 8 anos. Minha mãe lavava roupa para fora para sustentar a mim e meus 2 irmãos. A imagem daquele homem rico e poderoso se transformou completamente na mente de Débora. Jamais imaginaria um passado assim. Como conseguiu chegar até aqui? Estudando. Era o único jeito de sair daquela situação. Consegui uma bolsa em um colégio bom quando tinha 12 anos. Depois outra bolsa para a faculdade de engenharia. Trabalhava de dia e estudava à noite. Henrique tomou um gole do uísque. Quando desenvolvi meu primeiro software, aos 22 anos, não imaginava que se tornaria o início de um império. E sua família? Seus irmãos? O semblante de Henrique escureceu. Minha mãe faleceu há 15 anos. Um de meus irmãos vive no exterior. Raramente nos falamos. O outro, bem, seguiu por caminhos diferentes. Débora serviu o chá de camomila em uma xícara de porcelana delicada. Aqui está. Deixe o uísque um pouco de lado. Henrique aceitou a xícara, seus dedos tocando brevemente os dela. E você, Débora? Qual é sua história? Como uma mulher inteligente como você acabou batendo na minha porta em busca de emprego? Foi a vez dela de desviar o olhar. Nada tão extraordinário. Nasci em Cachoeira, no recôncavo baiano. Minha mãe era professora primária, meu pai pequeno comerciante. Tive uma infância simples, mas feliz. Estudei até o ensino médio, sonhava em fazer faculdade de letras, mas a vida tinha outros planos. Que planos? Meu pai adoeceu. Precisei trabalhar para ajudar nas despesas. Vim para Salvador em busca de oportunidades melhores. Trabalhei em muitos lugares, lojas, restaurantes, casas de família, sempre acreditando que era temporário, que voltaria a estudar. Mas os anos passaram. Ela sorriu, um sorriso melancólico semelhante ao dele. E aqui estou aos 34 anos, ainda tentando me reerguer a cada tombo. Você tem uma força que admiro, confessou Henrique. Vejo isso no modo como enfrenta as dificuldades, como mantém sua dignidade mesmo nas situações mais adversas. O elogio a pegou desprevenida. Obrigada, mas não é nada especial. Apenas sigo em frente como todo mundo. Nem todo mundo, Débora. Muitos desistem, se entregam à amargura, culpam o mundo. Você não. Há uma luz em você que as circunstâncias não conseguiram apagar. Aquelas palavras, ditas com tanta sinceridade, tocaram Débora profundamente. Sentiu-se vista de uma maneira que há muito não acontecia. Deveria voltar a estudar, sugeriu Henrique. Realizar seu sonho de fazer faculdade. Talvez um dia, respondeu ela, recolhendo as xícaras. Agora preciso focar em estabilizar minha vida. Henrique a observou enquanto ela lavava a louça. Havia algo de familiar naquela mulher, algo que lhe lembrava sua própria mãe. A mesma determinação silenciosa, a mesma dignidade diante das adversidades. Sabe o que mais sinto falta? Perguntou ele subitamente. O quê? De ter alguém com quem conversar de verdade, sem agendas ocultas, sem interesses financeiros, apenas conversar. Débora sorriu. Bem, estou aqui e sei ouvir. Percebi isso, respondeu ele, retribuindo o sorriso. É tarde, deveria ir descansar. O senhor também. Henrique. Já pedi para me chamar de Henrique. Boa noite, Henrique, disse ela, dirigindo-se à porta. Débora, chamou ele antes que ela saísse. Obrigado pelo chá e pela conversa. Foi um prazer. Quando retornou ao seu quarto, Débora sentiu uma estranha inquietação. A conversa com Henrique havia revelado muito mais do que simples informações sobre seu passado. Havia mostrado um homem vulnerável por trás da fachada de empresário bem-sucedido. Um homem que, como ela, carregava cicatrizes de uma vida difícil. Deitada na cama, pensou em como os caminhos da vida eram imprevisíveis. Há um mês, estava desesperada em busca de emprego, com o aluguel atrasado e o estômago vazio. Agora trabalhava em uma mansão para um dos homens mais ricos de Salvador. Um homem que, surpreendentemente, havia crescido no mesmo bairro pobre onde ela agora morava. Coincidência ou destino? Não sabia dizer. Só sabia que, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Na casa principal, Henrique também refletia sobre o encontro inesperado. Não costumava falar sobre seu passado, especialmente sobre sua infância pobre. Era uma parte de sua vida que mantinha cuidadosamente escondida do mundo dos negócios, onde imagem era tudo.
Mas com Débora, as palavras haviam fluído naturalmente, sem esforço. Talvez fosse o olhar dela, honesto, sem julgamentos. Ou talvez fosse o fato de que, de alguma forma, ela o entendia de uma maneira que poucas pessoas conseguiam. Enquanto observava a lua cheia pela janela de seu quarto, Henrique se pegou pensando em como seria sua vida se não tivesse atendido a campainha naquele dia chuvoso, se não tivesse deixado Débora entrar em sua casa e, sem perceber, também em sua vida solitária. O sol de outubro iluminava a cidade de Salvador com uma intensidade particular, como se quisesse compensar os dias chuvosos do mês anterior. Na mansão do bairro da Vitória, Débora aproveitava sua folga de domingo para cuidar do pequeno jardim de ervas que havia começado a cultivar no quintal. Era um pedaço de terra que Henrique lhe cedera, onde ela plantara hortelã, manjericão, alecrim e outras ervas aromáticas que utilizava em seus pratos. Ficou muito bonito, comentou Henrique, aproximando-se silenciosamente. Estava vestido de maneira informal, com calça jeans e camisa de linho branco, uma visão rara para quem estava acostumado a vê-lo sempre em trajes executivos. Obrigada, respondeu Débora, limpando o suor da testa com as costas da mão. Sempre gostei de plantas. Minha avó dizia que elas têm alma. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia, comentou ele, agachando-se para tocar uma folha de manjericão. Tenho uma proposta para você. Débora levantou-se, tirando as luvas de jardinagem. Que proposta? É seu dia de folga, e eu preciso ir a um lugar. Gostaria que me acompanhasse. A sugestão a pegou de surpresa. Em 2 meses trabalhando na mansão, nunca havia saído com Henrique para lugar algum. Acompanhá-lo? Como sua funcionária. Como minha amiga, respondeu ele com um sorriso enigmático. Prometo que não vai se arrepender. Intrigada, Débora aceitou o convite. Após um banho rápido, vestiu um simples vestido de algodão estampado, uma das poucas peças bonitas que possuía. Quando retornou à sala, encontrou Henrique falando ao telefone, com expressão séria. Não, Marcelo, hoje não vai dar. Tenho compromissos pessoais, dizia ele. Ao vê-la, encerrou rapidamente a conversa. Está pronta? Vamos no meu carro. Durante o trajeto, Henrique se manteve misterioso sobre o destino. Saíram do bairro nobre da Vitória, cruzaram o centro histórico e, para surpresa de Débora, entraram na avenida suburbana, região pobre da cidade. Para onde estamos indo? Perguntou ela cada vez mais curiosa. Paciência, já chegamos. O carro parou em frente a um grande galpão pintado de azul claro. Na fachada, uma placa discreta. Centro Comunitário Novo Amanhecer. Henrique desceu do carro e abriu a porta para Débora, que observava tudo com crescente interesse. Ao entrarem no local, foram recebidos por uma senhora negra de meia-idade, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso. Henrique, quanto tempo! Exclamou ela, abraçando-o com familiaridade. Ah, quem é essa moça bonita? Dona Zuleide, esta é Débora. Débora, Dona Zuleide é a coordenadora deste centro comunitário. Muito prazer, disse Débora, apertando a mão da senhora. O que é este lugar? Venha, vou mostrar, respondeu Henrique, guiando-a pelo interior do galpão. O espaço estava dividido em várias seções. Uma biblioteca comunitária, salas de aula improvisadas, um pequeno ambulatório médico e uma cozinha industrial, onde algumas mulheres preparavam o que parecia ser o almoço para muitas pessoas. Este centro atende cerca de 200 crianças e adolescentes da comunidade, explicou Dona Zuleide. Oferecemos reforço escolar, cursos profissionalizantes, atendimento médico básico e 3 refeições diárias, tudo gratuito. É incrível, comentou Débora, genuinamente impressionada. Como conseguem manter tudo isso? Dona Zuleide sorriu, olhando para Henrique. Temos um anjo da guarda. Foi então que Débora compreendeu. Olhou para Henrique com novos olhos. Você financia este lugar? Ajudo como posso, respondeu ele com modéstia. Vamos conhecer o resto. Durante as próximas horas, Débora descobriu uma faceta de Henrique que jamais imaginara. Além daquele centro comunitário, ele mantinha mais 2 similares em outros bairros pobres de Salvador, além de um programa de bolsas de estudo para jovens talentos de comunidades carentes. Enquanto observava Henrique interagindo com as crianças, que claramente o adoravam,
Débora sentiu uma emoção diferente crescer dentro dela. Não era apenas admiração, mas algo mais profundo, mais intenso. "Por que nunca me contou sobre isso?" perguntou ela, enquanto almoçavam na cozinha do centro, junto com os funcionários e algumas crianças. "Não é algo que eu divulgue", respondeu Henrique. "Prefiro manter essas atividades longe dos holofotes." "Mas por quê? É um trabalho maravilhoso que merece reconhecimento." Henrique ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse o quanto deveria revelar. "Débora, no mundo em que vivo, o mundo dos negócios, das aparências, as pessoas fazem caridade para aparecer, para limpar a consciência ou para obter benefícios fiscais. Eu faço porque sei o que é passar fome. Sei o que é não ter oportunidades." A sinceridade daquelas palavras tocou Débora profundamente. Lembrou-se da conversa na cozinha, semanas atrás, quando ele mencionara brevemente sua infância pobre. "Foi por isso que criou esses centros? Para dar oportunidades que você não teve?" "Em parte. Mas também porque..." Ele hesitou, como se buscasse as palavras certas. "Porque há uma dívida que nunca conseguirei pagar." Antes que Débora pudesse perguntar mais, foram interrompidos por um grupo de crianças que queria mostrar a Henrique seus desenhos. O momento de intimidade passou, mas a curiosidade de Débora só aumentou. No caminho de volta à mansão, conversaram sobre o trabalho realizado no centro comunitário. Débora, entusiasmada, sugeriu várias ideias para melhorar ainda mais os serviços oferecidos, especialmente na área educacional. "Você tem uma visão muito clara sobre educação", comentou Henrique. "Deveria considerar seriamente voltar a estudar." "Quem sabe um dia", respondeu ela, olhando pela janela. "Agora preciso me estabilizar financeiramente primeiro." Henrique ficou em silêncio por alguns instantes, como se tomasse uma decisão importante. "Débora, há algo que gostaria de lhe propor." Ela virou-se para ele, curiosa. "O que seria?" "Gostaria que assumisse a coordenação educacional do Centro Novo Amanhecer." A proposta a pegou completamente desprevenida. "Eu? Mas... não tenho formação para isso, nem experiência." "Tem mais do que imagina. Vi como interagiu com as crianças hoje, como sugeriu melhorias nos métodos de ensino. Tem um talento natural para isso." Henrique mantinha os olhos na estrada, mas sua voz revelava convicção. "Além disso, pagaria seus estudos. Poderia fazer a faculdade de letras que sempre sonhou." Débora sentiu o coração acelerar. Era uma proposta tentadora. Mais do que isso, era a realização de um sonho que há muito havia abandonado. Mas também significava uma mudança drástica em sua vida, em sua relação com Henrique. "E quanto ao trabalho na sua casa? Quem cuidaria dela?" "Encontraríamos alguém. O importante é que você faça o que realmente a realiza." Havia uma generosidade naquela oferta que deixou Débora sem palavras. Por que aquele homem, que mal a conhecia há 2 meses, investiria tanto nela? "Por que está fazendo isso por mim?" perguntou finalmente, quando já se aproximavam da mansão. Henrique estacionou o carro na entrada da garagem e virou-se para encará-la. "Porque acredito em você. Porque vejo o potencial sendo desperdiçado e porque..." Ele hesitou, como se medisse suas próximas palavras. "Porque você me lembra alguém que conheci há muito tempo. Alguém que também tinha sonhos, mas não teve a oportunidade de realizá-los." Havia algo em seus olhos, uma mistura de melancolia e esperança, que tocou Débora profundamente. Sentiu um impulso quase irresistível de tocar seu rosto, de confortá-lo, mas conteve-se, consciente das barreiras que ainda existiam entre eles. "Preciso pensar", disse ela finalmente. "É uma decisão importante." "Claro, tome o tempo que precisar." Naquela noite, Débora não conseguiu dormir. A proposta de Henrique girava em sua mente, junto com todas as implicações que traria. Levantou-se e foi até a varanda do quarto de empregada, de onde podia ver a casa principal. Uma luz ainda estava acesa no escritório. Henrique também estava acordado. Movida por um impulso, vestiu um roupão sobre a camisola e caminhou até a casa. A porta lateral estava destrancada, como sempre ficava, para que ela pudesse entrar e sair para suas tarefas. Seguiu pelo corredor silencioso até o escritório e bateu suavemente. "Entre", veio a voz de Henrique. Ele estava sentado atrás da mesa, rodeado de papéis. Ao vê-la, seu semblante cansado se iluminou com um sorriso. "Não consegue dormir também?"
Perguntou ele. Não. Estive pensando em sua proposta. Débora aproximou-se, notando um álbum de fotografias aberto sobre a mesa. O que está fazendo? Revisitando o passado, respondeu Henrique, indicando o álbum. Às vezes é bom lembrar de onde viemos. Débora olhou para as fotografias. Eram imagens antigas em preto e branco, mostrando uma família simples. Uma mulher de aparência cansada, mas digna. 3 crianças magras, todas diante de uma casa humilde. É você? Perguntou apontando para um menino de aproximadamente 10 anos. Sim, junto com minha mãe e meus irmãos. Esta foto foi tirada 1 ano depois que meu pai faleceu. Havia tanto para perguntar, tantos espaços vazios na história de Henrique que Débora gostaria de preencher. Mas algo na expressão dele a fez hesitar. Sabe por que te trouxe ao centro comunitário hoje? Perguntou ele repentinamente. Para me mostrar seu trabalho filantrópico? Não. Para te mostrar quem realmente sou. Henrique fechou o álbum de fotografias e olhou diretamente nos olhos dela. O mundo me conhece como Henrique Mascarenhas, o empresário bem-sucedido, dono de uma fortuna. Mas poucos conhecem o menino do Pelourinho que passou fome, que estudou à luz de velas, que prometeu à mãe no leito de hospital que mudaria não apenas sua própria vida, mas a vida de outros como ele. Débora sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. A vulnerabilidade com que ele se expunha era comovente. Decidi aceitar sua proposta, disse ela suavemente. Vou coordenar o programa educacional e voltar a estudar, mas com uma condição. Qual? Que você me conte sua história completa. Sinto que há muito mais do que está me dizendo. Um silêncio pesado se estabeleceu entre eles. Finalmente, Henrique assentiu. Tem razão, há muito mais, e prometo contar tudo, quando estiver pronto. Aquela promessa selou um novo pacto entre eles, um pacto baseado não apenas na confiança, mas também na esperança de que juntos poderiam curar feridas antigas e construir algo novo e significativo. Quando Débora retornou ao seu quarto, horas depois, carregava consigo não apenas a promessa de um novo começo profissional, mas também a certeza de que sua vida havia se entrelaçado irremediavelmente com a de Henrique, para o bem ou para o mal. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas na vida de Débora. Com a ajuda de Henrique, ela se matriculou na Faculdade de Letras da Universidade Federal da Bahia, um sonho há muito adiado. Simultaneamente, assumiu a coordenação educacional do Centro Comunitário Novo Amanhecer, onde implementava ideias inovadoras para melhorar o aprendizado das crianças. Continuava morando no quarto de empregada da mansão, mas sua função agora era diferente. Uma nova governanta, Dona Celina, havia sido contratada para cuidar dos afazeres domésticos. Débora e Henrique, no entanto, mantinham o hábito de jantar juntos quase todas as noites, conversando sobre os acontecimentos do dia. As crianças adoraram o projeto de contação de histórias, comentou Débora em uma dessas noites, enquanto saboreavam um vatapá preparado por Dona Celina. Aqueles livros que você doou fizeram toda a diferença. O mérito é seu, respondeu Henrique, servindo-lhe mais um pouco de vinho. Sua dedicação tem transformado o centro. Havia uma admiração mútua crescendo entre eles, uma conexão que ia além da relação profissional. Ambos, no entanto, mantinham uma distância respeitosa, conscientes das diferenças sociais que ainda os separavam. Em uma tarde chuvosa de novembro, Débora trabalhava no escritório improvisado que Henrique lhe cedera na mansão. Concentrada em preparar o relatório mensal das atividades do centro comunitário, mal percebeu a chegada de um visitante. Então você é a famosa Débora. A voz masculina a sobressaltou. Na porta do escritório estava um homem na casa dos 40 anos, com traços que lembravam vagamente os de Henrique, mas com uma expressão mais dura, quase hostil. Sim, sou eu. E o senhor é Augusto Mascarenhas, irmão de Henrique. Ele entrou sem ser convidado, analisando-a com um olhar avaliador. Meu irmão tem falado muito sobre você. Algo na maneira como ele a observava deixou Débora desconfortável. Henrique não está em casa no momento. Posso ajudá-lo em algo? Na verdade, vim falar com você mesmo. Augusto sentou-se na cadeira em frente à mesa, sem cerimônia. Estou curioso para conhecer a mulher que conseguiu o que muitas tentaram e falharam.
Não sei do que está falando. Não se faça de ingênua. Você conquistou a confiança de Henrique, ganhou acesso a seus negócios filantrópicos, conseguiu que ele pagasse seus estudos. Tudo em apenas alguns meses. Impressionante. O tom insinuante a ofendeu profundamente. Se veio aqui para me insultar, peço que se retire. Augusto sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Não vim insultá-la. Vim fazer uma proposta. Antes que pudesse continuar, foram interrompidos pela chegada de Henrique. Sua expressão ao ver o irmão era uma mistura de surpresa e irritação. Augusto? O que faz aqui? Visitando meu irmão querido. É proibido agora? A tensão entre os dois era palpável. Débora levantou-se, sentindo que sua presença seria inconveniente. Vou deixá-los a sós. Não, disse Henrique, segurando-a gentilmente pelo braço. Fique. Não há nada que Augusto precise me dizer que você não possa ouvir. O olhar de Augusto oscilou entre os dois, avaliativo. Entendo. Então os rumores são verdadeiros. Que rumores? Perguntou Henrique, a voz perigosamente calma. Que você e sua protegida estão mais próximos do que seria apropriado. Débora sentiu o rosto queimar de indignação. Com licença, mas não permito que insinue. Débora, por favor, interrompeu Henrique suavemente. Então, voltando-se para o irmão. Augusto, diga o que veio dizer e vá embora. O outro sorriu, triunfante por ter provocado uma reação. Só vim informar que estarei na reunião do conselho na próxima semana. Como acionista da empresa, tenho esse direito. E pretendo questionar alguns investimentos recentes. Questione o quanto quiser. Sou o acionista majoritário, a decisão final é minha. Por enquanto. Augusto levantou-se, ajustando o paletó caro. Antes de sair, olhou uma última vez para Débora. Foi um prazer conhecê-la, senhorita Alves. Espero que saiba onde está se metendo. Quando ficaram a sós, um silêncio pesado caiu sobre a sala. Henrique parecia perdido em pensamentos sombrios. Sinto muito por isso, disse ele finalmente. Meu irmão sempre foi difícil. O que ele quis dizer com investimentos recentes? Henrique suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de cansaço. Os recursos para os centros comunitários e para o programa de bolsas vêm da empresa. Augusto acha que são desperdício de dinheiro. E por que ele apareceu agora? Pelo que entendi, vocês mal se falam. Augusto só se interessa pela empresa quando acha que pode tirar alguma vantagem. Provavelmente está precisando de dinheiro novamente. Henrique olhou para ela com intensidade. Não deixe que ele a incomode. Augusto sempre foi assim. Tenta desestabilizar as pessoas para conseguir o que quer. Débora assentiu, mas algo nas palavras de Augusto havia plantado uma semente de dúvida em sua mente. Será que as pessoas realmente pensavam que ela estava se aproveitando de Henrique? Será que ele mesmo, em algum momento, tinha pensado isso? Naquela noite, Débora não desceu para jantar. Alegou dor de cabeça e ficou em seu quarto tentando ordenar os pensamentos confusos. A visita de Augusto havia trazido à tona questões que ela preferia não enfrentar, como seus sentimentos por Henrique, que cresciam a cada dia, apesar de seus esforços para mantê-los sob controle. Por volta das 9 da noite, ouviu uma batida suave em sua porta. Era Henrique, com uma bandeja contendo um prato de sopa e chá de camomila. Pensei que pudesse estar com fome, disse ele, com um sorriso hesitante. Obrigada, não precisava se incomodar. Não é incômodo. Ele colocou a bandeja sobre a pequena mesa do quarto e ficou parado, como se não soubesse exatamente o que fazer a seguir. Está se sentindo melhor? Um pouco. Débora sentou-se na cama encarando-o. Henrique, precisamos conversar. Ele assentiu, puxando a única cadeira do quarto para sentar-se. Sobre o que Augusto disse? Sim. E sobre nós. A palavra saiu quase como um sussurro. Henrique manteve o olhar fixo nela, sua expressão ilegível. O que você quer saber? A verdade. Por que tem feito tanto por mim? Por que me trouxe para a sua vida dessa maneira? Não sou ingênua, Henrique. Sei que homens na sua posição não costumam se importar com pessoas como eu. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem. Lembra-se quando disse que você me lembrava alguém? Não foi apenas uma maneira de falar. Você me lembra muito dela. Dela quem? Minha mãe. Henrique tirou do bolso uma fotografia antiga e entregou a Débora.
Esta é ela, aos 30 anos. Débora olhou para a imagem em preto e branco de uma mulher de aparência simples, mas com um olhar intenso e digno. Havia de fato uma vaga semelhança entre elas, não tanto física, mas na postura, na expressão determinada. Minha mãe era como você, forte, resiliente, cheia de sonhos que nunca pôde realizar. A voz de Henrique estava carregada de emoção. Quando a vi pela primeira vez, naquele dia chuvoso, oferecendo seu trabalho em troca de comida, vi nela a mesma dignidade que minha mãe sempre teve. Mesmo nos momentos mais difíceis, Débora sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Então, tudo o que fez por mim foi por causa dela? Por causa dessa semelhança? No início, talvez. Henrique aproximou-se, sentando-se ao lado dela na cama. Mas depois foi por você. Pelo que vi em você, sua inteligência, sua bondade, sua força interior. Débora, em todos esses anos, cercado de pessoas interessadas apenas no meu dinheiro, você foi a primeira a me ver além da fortuna, a me tratar como um ser humano, não como um meio para conseguir algo. Havia uma sinceridade tão pura naquelas palavras que Débora sentiu o coração apertar. Sem pensar, tocou o rosto dele com a ponta dos dedos. Um gesto tão íntimo que a surpreendeu. Tenho medo, confessou ela em um sussurro. De quê? De me magoar, de confundir as coisas, de acreditar que existe algo entre nós que não existe. Henrique cobriu a mão dela com a sua. E se existir? E se o que sinto por você for mais do que gratidão, mais do que admiração? E se eu estiver me apaixonando por você, Débora? As palavras pairaram entre eles, carregadas de possibilidades e riscos. Débora sentiu o mundo girar ao seu redor. Era tudo o que secretamente desejava ouvir, e ao mesmo tempo tudo o que temia. Não podemos, disse ela finalmente, retirando a mão. Há muitas barreiras entre nós. Quais barreiras? Dinheiro? Posição social? Isso não importa para mim, mas importa para o mundo. Seu irmão deixou isso bem claro hoje. As pessoas falarão, dirão que me aproveitei de você, que... Desde quando você se importa com o que os outros pensam? Henrique sorriu. Aquele sorriso que iluminava seus olhos. A Débora que conheço tem coragem suficiente para enfrentar o mundo inteiro pelo que acredita. Ela não pôde evitar sorrir também. Essa é uma batalha diferente. Toda batalha vale a pena quando lutamos pelo que amamos. Ele segurou suas mãos entre as dele. Não estou pedindo uma resposta agora. Só peço que pense sobre isso, que considere a possibilidade de nós dois juntos. Antes que Débora pudesse responder, Henrique levantou-se. Descanse agora. Conversaremos mais quando estiver pronta. Quando ele saiu, deixou para trás não apenas a bandeja com comida, mas também um turbilhão de emoções. Débora passou horas acordada, repassando mentalmente cada palavra daquela conversa, cada olhar trocado, cada toque. No dia seguinte, acordou com uma resolução. Se havia uma chance de felicidade com Henrique, valeria a pena arriscar. As barreiras sociais, os preconceitos, as fofocas, tudo isso poderia ser enfrentado se estivessem juntos. Mas antes, precisava conhecer toda a história dele. Precisava entender os mistérios que ainda cercavam o passado de Henrique, os segredos que ele ainda não havia revelado. Só então poderia entregar seu coração completamente, sem reservas. Com essa decisão tomada, Débora dirigiu-se à biblioteca da mansão, onde sabia que Henrique guardava documentos antigos e álbuns de família. Era hora de descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar fantasmas do passado que poderiam mudar tudo entre eles. A biblioteca da mansão era um ambiente imponente, com estantes de jacarandá que se estendiam do chão ao teto, abrigando uma vasta coleção de livros raros e edições de luxo. Débora sempre se sentira intimidada por aquele espaço, como se os livros antigos guardassem segredos que não lhe pertenciam. Naquela manhã, porém, ela entrou com determinação. Henrique havia saído cedo para uma reunião de negócios e só retornaria à noite, o que lhe dava tempo suficiente para sua investigação. Dona Celina estava ocupada na cozinha, preparando o almoço, e o restante dos funcionários trabalhava na área externa da propriedade. Débora dirigiu-se à estante onde dias antes vira Henrique guardar o álbum de fotografias antigas. Ao lado,
havia uma pequena cômoda com gavetas. Hesitou por um momento, sentindo-se como uma intrusa, mas a necessidade de conhecer a verdade sobre o homem por quem estava se apaixonando superou seu desconforto. A primeira gaveta continha apenas papéis administrativos, contas, recibos, documentos da casa. A segunda, no entanto, revelou algo mais interessante: um diário encadernado em couro vermelho, já gasto pelo tempo. Na capa, iniciais gravadas em dourado, HM. Com o coração acelerado, Débora abriu o diário. As primeiras páginas datavam de 20 anos atrás, quando Henrique ainda era um jovem estudante universitário. A caligrafia era firme e decidida, diferente da letra mais elegante que ele usava agora. Hoje enterrei minha mãe, começava o primeiro relato. O câncer levou seu corpo, mas não sua dignidade. Até o fim, ela se recusou a aceitar a internação no hospital de luxo que eu queria proporcionar. Não desperdice seu dinheiro comigo, filho. Use para ajudar outros como nós fomos um dia. Foram suas últimas palavras. Débora sentiu lágrimas nos olhos ao ler aquelas linhas. Continuou folheando o diário, descobrindo mais sobre a juventude de Henrique. Suas lutas, seus primeiros sucessos nos negócios, o distanciamento gradual dos irmãos. Em uma entrada particularmente emocionante, Henrique descrevia sua decisão de criar o primeiro centro comunitário. Hoje, assinei os papéis para a compra do terreno no subúrbio ferroviário. Será o primeiro centro novo Amanhecer, em homenagem à minha mãe, Amanhecer Mascarenhas, um nome incomum para uma mulher extraordinária. Ela sempre acreditou que cada novo dia trazia uma chance de recomeço. Espero que este centro seja isso para muitas crianças, uma chance de recomeçar, de sonhar além das limitações da pobreza. Agora, Débora entendia o nome do centro comunitário. Não era apenas uma metáfora poética, mas uma homenagem profundamente pessoal. Continuou lendo, absorvendo cada palavra, cada emoção registrada naquelas páginas. O diário revelava um Henrique muito diferente do empresário bem-sucedido que o mundo conhecia. Um homem atormentado por memórias difíceis, dividido entre o sucesso material e o compromisso moral com suas origens. Chegou então a uma entrada de 10 anos atrás, que a fez congelar. Regina me deixou hoje. Disse que não aguenta mais viver com um homem que passa mais tempo ajudando estranhos do que com a própria esposa. Talvez ela esteja certa. Talvez eu não saiba amar normalmente, sem transformar tudo em uma missão, em uma obrigação moral. O divórcio será anunciado amanhã. Augusto já ligou, mais preocupado com as ações da empresa do que com meu estado emocional. Carlos é o único que parece entender. Débora sentiu um aperto no peito. Era a primeira vez que via mencionado o nome de Carlos. Provavelmente o mesmo Marcelo que ligava frequentemente para Henrique. Continuou lendo, avançando no tempo. As entradas seguintes revelavam a crescente desilusão de Henrique com o mundo dos negócios, seu isolamento progressivo, sua dedicação cada vez maior aos projetos sociais, geralmente às escondidas, longe dos holofotes da mídia. Em meio a tudo isso, menções recorrentes ao irmão Augusto, sempre associadas a problemas, dinheiro e tentativas de assumir o controle da empresa. Então, uma entrada de apenas 5 meses atrás chamou sua atenção. Augusto retornou com um novo pedido de empréstimo. Recusei. Dessa vez, ele ameaçou revelar tudo sobre o passado de nossa família. Acha que seus amigos ricaços ainda o respeitariam se soubessem de onde viemos realmente? Se soubessem sobre nosso pai? Ele disse. Como se eu me importasse com o julgamento daquelas pessoas superficiais. O único problema é que qualquer escândalo afetaria as ações da empresa e, consequentemente, os recursos para os centros comunitários. Débora franziu o senho, intrigada. O que haveria de tão grave no passado da família que poderia ser usado como ameaça? O diário não fornecia detalhes, apenas insinuações. A última entrada datava de 2 semanas antes de Débora chegar à mansão. Sonhei com minha mãe ontem à noite. Ela sorria, como nos raros momentos felizes que tivemos, e dizia que logo eu não estaria mais sozinho. Haverá luz novamente em sua vida, filho. Acordo com essa frase ecoando em minha mente. Será um presságio, ou apenas o desejo de um homem solitário? Débora fechou o diário profundamente comovida.
Voltou a guardá-lo exatamente onde o encontrara, com cuidado para não deixar sinais de sua intrusão. Porém, ao fechar a gaveta, um envelope caiu de dentro de um livro que estava ao lado. Abaixou-se para pegá-lo e, sem querer, algumas fotografias antigas escorregaram para fora. Eram imagens em preto e branco de uma família, a mesma que vira no álbum dias atrás. Mas havia uma foto em particular que chamou sua atenção. Um homem jovem, usando uniforme de presidiário, ao lado de uma mulher que Débora reconheceu como sendo a mãe de Henrique, muito mais jovem, segurando um bebê. Virou a fotografia e leu a anotação no verso. Visita ao presídio. Henrique, 3 meses. Aquela descoberta a deixou atônita. O pai de Henrique havia sido um presidiário. Era esse o segredo que Augusto ameaçava revelar? Antes que pudesse refletir mais sobre aquilo, ouviu vozes vindas do corredor. Rapidamente, guardou as fotografias de volta no envelope e o colocou onde o encontrara. Pegou um livro qualquer da estante e fingiu estar lendo quando a porta se abriu. Para sua surpresa, não era Dona Celina, mas Marcelo Tavares, o sócio e amigo de Henrique. "Oh, desculpe", disse ele, parecendo tão surpreso quanto ela. "Não sabia que havia alguém aqui." "Está tudo bem", respondeu Débora, tentando parecer casual. "Só estava aproveitando meu tempo livre para ler um pouco." Marcelo a observou com interesse. Era um homem na casa dos 50 anos, com um rosto amigável e olhos perspicazes. "Você deve ser Débora. Henrique fala muito de você." "Sim, sou eu." Ela estendeu a mão, que ele apertou cordialmente. "E você deve ser Marcelo. Henrique também fala muito sobre você." "Espero que coisas boas", brincou ele. Então, olhando para o livro que ela segurava, sorriu. "A apreciadora de Gabriel Garcia Marques?" Débora olhou para o livro em suas mãos, percebendo só então que havia pegado uma edição em espanhol de 100 anos de solidão. Na verdade, nunca li, estava apenas folheando. É um dos favoritos de Henrique. Ele tem uma teoria de que toda a literatura latino-americana está, de alguma forma, conectada à nossa própria história familiar, cheia de dramas, segredos e paixões intensas. Havia algo no tom de Marcelo que sugeria mais do que suas palavras diziam, como se ele estivesse testando as águas, avaliando quanto ela sabia. "Henrique não está em casa", comentou Débora, mudando de assunto. "Eu sei. Na verdade, vim buscar alguns documentos que ele separou para mim." Marcelo caminhou até a escrivaninha e pegou uma pasta. Antes de sair, virou-se para ela novamente. "Débora, posso lhe fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu, apreensiva. "O que você sente por Henrique?" A pergunta direta a pegou desprevenida. "Por que quer saber?" "Porque Henrique é mais que um sócio para mim. É meu melhor amigo há 20 anos. E porque nunca o vi tão vivo desde que você entrou em sua vida." Marcelo aproximou-se, seu olhar intenso. "Mas também já o vi sofrer muito por confiar nas pessoas erradas." Débora sentiu o rosto queimar, dividida entre a indignação e a compreensão. "Não sou uma oportunista, se é o que está insinuando." "Não estou insinuando nada. Estou perguntando diretamente. O que você sente por ele?" Ela respirou fundo, decidindo pela honestidade. "Não sei ao certo. Admiro-o profundamente. Sou grata por tudo que tem feito por mim. E sim, há momentos em que sinto algo mais, algo que me assusta porque nunca pensei que pudesse acontecer." Marcelo a observou por um longo momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Finalmente assentiu. "Henrique merece ser feliz. Passou a vida inteira tentando compensar algo que nunca foi culpa dele. Talvez você seja exatamente o que ele precisa, alguém que o veja pelo que ele é, não pelo que tem ou pelo que faz." "Do que está falando? O que ele tenta compensar?" Marcelo pareceu perceber que havia dito demais. "Não me cabe revelar os segredos de Henrique. Quando ele estiver pronto, contará a você." Dirigiu-se à porta, mas antes de sair acrescentou: "Só peço que seja paciente com ele, e que, se não puder amá-lo, pelo menos não o machuque mais do que a vida já o machucou." Após a saída de Marcelo, Débora permaneceu na biblioteca. Sua mente um turbilhão de pensamentos. As descobertas daquela manhã haviam criado mais perguntas do que respostas. O que Henrique tentava compensar? Que segredos seu passado guardava? E como tudo isso afetaria o que estava crescendo entre eles?
Naquela noite, quando Henrique retornou, Débora observou-o com novos olhos durante o jantar. Via agora não apenas o homem presente, mas também o menino que fora um dia, filho de um presidiário, criado por uma mãe batalhadora, carregando o peso de um passado que poucos conheciam. "Está tudo bem?" perguntou ele, notando seu olhar distante. "Parece preocupada." "Estou bem", respondeu ela sorrindo levemente, apenas pensando. "Em quê?" "Em nós." A palavra saiu antes que pudesse contê-la. "No que conversamos ontem." Os olhos de Henrique se iluminaram com esperança. "E chegou a alguma conclusão?" Débora hesitou. Queria dizer que sim, que estava disposta a arriscar, a enfrentar qualquer obstáculo para ficar ao lado dele. Mas as descobertas daquele dia a fizeram perceber que ainda havia muito que não sabia sobre Henrique. Segredos que poderiam mudar tudo. "Preciso de mais tempo", disse finalmente. "Há coisas que precisamos esclarecer antes." Henrique assentiu compreensivo. "Todo o tempo que precisar." Então, com um sorriso enigmático, acrescentou: "Enquanto isso, que tal um passeio no próximo domingo? Há um lugar que gostaria de mostrar a você." "Que lugar?" "Uma surpresa. Apenas confie em mim." E apesar de todas as dúvidas e incertezas que agora povoavam sua mente, Débora percebeu que confiava nele, talvez mais do que deveria. O que quer que o passado escondesse, ela estava disposta a enfrentar, se isso significasse um futuro ao lado de Henrique. O domingo amanheceu, com um céu surpreendentemente limpo para aquela época do ano. Débora acordou cedo, ansiosa pelo passeio prometido. Escolheu um vestido simples de algodão florido e sandálias confortáveis, sem saber para onde Henrique a levaria. Encontrou-o na varanda, tomando café e lendo o jornal. Ao vê-la, seus olhos se iluminaram de uma maneira que fez o coração dela acelerar. "Bom dia", disse ele, levantando-se. "Dormiu bem?" "Sim, obrigada." "E você?" "Melhor do que em muito tempo." Henrique parecia diferente naquela manhã, mais leve, quase jovial. "Está pronta para a nossa aventura?" "Depende. Vai me dizer para onde vamos?" Ele sorriu, enigmático. "Paciência. Prometo que vai valer a pena." Após o café, partiram no carro de Henrique. Para surpresa de Débora, ele não seguiu em direção ao centro da cidade, mas tomou a estrada que levava ao interior do estado. "Vamos sair de Salvador?" perguntou ela, curiosa. "Sim, mas não é muito longe. Cerca de 1 hora de viagem." Enquanto o carro cortava a paisagem cada vez mais rural, Henrique ligou o som. Uma melodia suave de bossa nova preencheu o ambiente. Conversaram sobre assuntos leves: o progresso das crianças no centro comunitário, as aulas de Débora na faculdade, livros que ambos apreciavam. Era fácil estar com ele assim, longe das complicações da mansão, dos olhares dos funcionários, das sombras do passado. Por algumas horas eram apenas um homem e uma mulher, desfrutando da companhia um do outro. Após cerca de 1 hora, Henrique entrou em uma estrada de terra. O carro sacudia suavemente enquanto avançavam por entre fazendas e pequenas propriedades rurais. "Quase chegando", anunciou ele, virando em uma entrada quase escondida entre árvores frondosas. Quando finalmente pararam, Débora viu-se diante de uma casa de fazenda antiga, simples mas bem conservada, cercada por um jardim exuberante e árvores frutíferas. Ao fundo, podia-se ver um pequeno açude e montanhas ao longe. "Que lugar é este?" perguntou, encantada com a beleza serena do local. "Meu refúgio", respondeu Henrique, saindo do carro e abrindo a porta para ela. "Comprei esta propriedade há 10 anos. Ninguém sabe sobre ela, exceto Marcelo. É onde venho quando preciso escapar de tudo." Débora sentiu o peso da confiança que ele depositava nela ao revelar aquele lugar secreto. Seguiu-o até a varanda da casa, onde 2 cadeiras de balanço convidavam ao descanso e à contemplação. "É lindo", comentou, respirando o ar puro da região. "Tão tranquilo. Este lugar me lembra a pequena chácara onde minha mãe cresceu, no interior de Minas Gerais. Ela sempre falava com saudade daquele tempo antes de se mudar para Salvador." Henrique destrancou a porta e convidou-a a entrar. "Venha, vou lhe mostrar." O interior da casa era simples, mas acolhedor. Móveis rústicos, algumas peças de artesanato local, livros espalhados por toda parte.
Nada do luxo ostensivo da mansão em Salvador. Aqui posso ser apenas eu mesmo, explicou Henrique, abrindo as janelas para deixar entrar a brisa, sem expectativas, sem aparências a manter. Débora observou-o com atenção. De fato, ele parecia diferente ali, mais relaxado, mais autêntico. Como se as camadas de formalidade e reserva que normalmente o envolviam tivessem sido deixadas para trás na cidade. Preparei um almoço, disse ele, dirigindo-se à cozinha. Nada muito sofisticado. Espero que goste. Para surpresa dela, Henrique revelou-se um cozinheiro razoável. Preparou uma refeição simples, mas saborosa. Galinha caipira com quiabo e angu, acompanhada de uma salada fresca colhida da horta nos fundos da casa. Almoçaram na varanda, desfrutando da vista e da brisa suave que amenizava o calor do meio-dia. A conversa fluía naturalmente, como entre velhos amigos que se reencontram após longa separação. "Por que me trouxe aqui hoje?" perguntou Débora finalmente quando terminaram a sobremesa. Uma compota de frutas da estação. Henrique ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Porque queria que você conhecesse esta parte de mim antes de te contar tudo." O coração de Débora acelerou. "Tudo o quê?" "Minha história completa. Os segredos que ainda não compartilhei com você." Ele a olhou intensamente. "Está pronta para ouvir?" Ela assentiu, sentindo que aquele momento mudaria para sempre o curso de sua relação. Henrique levantou-se e foi até uma pequena estante, de onde retirou uma caixa de madeira entalhada. Retornou à varanda e sentou-se novamente, colocando a caixa sobre a mesa entre eles. "O que sempre contei sobre minha infância é verdadeiro, mas incompleto", começou ele. "Meu pai não era apenas um estivador. Antes de conhecer minha mãe, ele foi condenado por roubo e passou 3 anos na prisão. Foi lá que aprendeu a profissão de marceneiro, que exercia nas horas vagas, quando não estava no porto." Abriu a caixa, revelando fotografias antigas, recortes de jornal amarelados, documentos. Selecionou uma fotografia em preto e branco, a mesma que Débora vira na biblioteca do homem de uniforme prisional. "Este é meu pai, José Mascarenhas, no dia em que foi libertado. Minha mãe o conheceu pouco depois, quando ele já tentava reconstruir sua vida honestamente. Apaixonaram-se e se casaram, apesar da oposição da família dela." Débora olhava atentamente para a fotografia, vendo agora claramente a semelhança entre pai e filho. Os mesmos olhos penetrantes, o mesmo queixo determinado. "Quando nasci, meu pai já vivia honestamente há anos. Trabalhava duramente para sustentar a família, mas o estigma de ex-presidiário nunca o abandonou completamente. Havia sempre olhares desconfiados, portas que se fechavam." Henrique selecionou outra fotografia, um recorte de jornal com a manchete: "Acidente fatal no Porto de Salvador." Havia uma imagem borrada de trabalhadores reunidos em torno de algo coberto por uma lona. "O acidente que tirou a vida dele não foi exatamente como contei. Meu pai tentou salvar um colega que caiu no mar durante o carregamento de um navio. Ambos se afogaram. Foi considerado um herói pelos colegas portuários, mas para o resto da cidade era apenas o ex-presidiário que teve o fim que merecia. Foi assim que os jornais da época trataram o caso." A amargura em sua voz era palpável. Débora sentiu um nó na garganta ao imaginar o impacto que aquilo deve ter tido sobre um menino de 8 anos. "Depois disso, minha mãe precisou trabalhar ainda mais para nos sustentar. Comecei a engraxar sapatos no centro da cidade para ajudar. Foi aí que conheci Carlos Ferreira." "Carlos? Pensei que o nome dele fosse Marcelo", comentou Débora, confusa. "Marcelo é o nome que ele adotou profissionalmente. Carlos Ferreira da Silva era um menino de rua que se tornou meu melhor amigo. Crescemos juntos nas ruas do Pelourinho, dividindo sonhos e necessidades." Henrique pegou outra fotografia. 2 meninos sorridentes, um branco e outro negro, em frente a uma igreja colonial. "Prometemos um ao outro que um dia sairíamos daquela vida. Estudamos juntos, incentivando um ao outro. Quando consegui minha primeira bolsa de estudos, ele também conseguiu. Quando criei minha empresa, ele foi meu primeiro sócio." Henrique sorriu com a lembrança. "Carlos, ou Marcelo, como prefere ser chamado agora, é a única pessoa que conhece toda a minha história, até agora." Débora sentia-se tocada pela confiança que ele depositava nela.
Seus irmãos, como se encaixam nessa história? O semblante de Henrique escureceu. Augusto, meu irmão mais velho, seguiu um caminho diferente. Ressentido com a pobreza, com o estigma de ser filho de um ex-presidiário, escolheu o caminho mais fácil: usar as pessoas, manipular, fazer o que fosse necessário para conseguir o que queria. Henrique selecionou outra fotografia, um jovem Augusto com expressão arrogante ao lado de homens mais velhos e bem vestidos. Enquanto eu estudava, Augusto se aproximou de pessoas influentes na cidade. Tornou-se uma espécie de mensageiro para políticos corruptos. Quando criei minha empresa e comecei a ter sucesso, ele apareceu, exigindo uma parte. Somos família, dizia ele. O sangue de nosso pai corre em nossas veias. E você o aceitou? Sim, para desespero de Marcelo. Dei a Augusto um cargo e uma participação minoritária na empresa. Por anos tentei trazê-lo para o caminho certo, acreditando que no fundo ele poderia mudar. Foi meu maior erro. Henrique suspirou profundamente. Augusto quase levou a empresa à falência com suas decisões impulsivas e esquemas duvidosos. Quando finalmente o afastei da administração, ele começou a me chantagear, ameaçando revelar o passado de nosso pai, sabendo que isso poderia prejudicar a imagem da empresa. E seu outro irmão? Leonardo vive na Europa há anos. Escolheu cortar todos os laços com o passado, inclusive com a família. Mal nos falamos. Henrique guardou as fotografias de volta na caixa, exceto a do pai com a mãe, que contemplou por um longo momento. Quando minha mãe estava para partir, ela me fez prometer duas coisas: que nunca me envergonharia de minhas origens e que usaria meu sucesso para ajudar outros a terem as oportunidades que meu pai nunca teve. Os centros comunitários são o cumprimento dessa promessa. Débora sentiu lágrimas nos olhos. Tudo fazia sentido agora. A dedicação quase obsessiva de Henrique aos projetos sociais, seu desconforto com a vida luxuosa, sua aversão à publicidade em torno de suas ações filantrópicas. Por que nunca tornou pública essa história? Poderia inspirar tantas pessoas. Por muito tempo tive medo. Medo de que o estigma que perseguiu meu pai também me perseguisse. Medo de que os investidores abandonassem a empresa se soubessem que o presidente era filho de um ex-presidiário. Henrique deu um sorriso triste, mas principalmente medo de não ser digno da redenção que busco. Redenção? Você não tem culpa de nada, Henrique. Tenho culpa de ter me afastado de minhas origens, de ter permitido que o medo me impedisse de honrar completamente a memória de meu pai e de ter tentado comprar minha paz de espírito com dinheiro, acreditando que ajudar os outros financeiramente seria suficiente. Henrique levantou-se e caminhou até a balaustrada da varanda, olhando para a paisagem. Débora o seguiu, colocando-se ao seu lado. Foi por isso que me ajudou? Para redimir-se de alguma forma? Ele virou-se para encará-la, seus olhos repletos de emoção. No início, talvez, você me lembrou tanto minha mãe naquele dia chuvoso. A mesma dignidade, a mesma força. Ajudá-la parecia a coisa certa a fazer. E agora? Agora, Henrique hesitou, como se buscasse as palavras certas. Agora é diferente. O que sinto por você vai além da admiração, além da identificação com seu passado. Débora, você trouxe luz para a minha vida quando eu já havia me conformado com a escuridão. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, não por culpa ou obrigação, mas por amor. A palavra pairou entre eles carregada de significado. Débora sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que Henrique falava explicitamente de amor. Tenho medo, confessou ela em um sussurro. De quê? De não ser suficiente, de não estar à altura de seus sentimentos, de que um dia você perceba que sou apenas uma mulher comum, sem nada especial para oferecer. Henrique tomou suas mãos entre as dele. Você é extraordinária, Débora. Sua força, sua determinação, sua capacidade de enfrentar as adversidades sem perder a bondade. Isso é raro, precioso. Você não é especial pelo que tem ou pelo que faz, mas pelo que é. Naquele momento, com o sol da tarde iluminando o rosto de Henrique, Débora sentiu todas as barreiras que havia construído ao redor de seu coração desmoronarem. Inclinou-se para ele, e seus lábios se encontraram em um beijo suave, tímido, como um primeiro passo em um território desconhecido.
Quando se afastaram, ambos sorriam, uma mistura de alívio e expectativa nos olhos. "O que acontece agora?" perguntou ela. "O que você quiser que aconteça", respondeu Henrique. "Não tenho pressa. Podemos construir isso juntos, um dia de cada vez." O momento de intimidade foi interrompido por um trovão distante. Olharam para o céu e viram nuvens escuras se aproximando rapidamente. "Parece que uma tempestade está chegando", comentou Henrique. "Talvez devêssemos voltar para Salvador." Enquanto arrumavam as coisas para partir, a chuva começou a cair. Primeiro algumas gotas esparsas, depois um aguaceiro intenso. Em minutos, a estrada de terra que levava à propriedade transformou-se em um lamaçal intransitável. "Acho que teremos que esperar a chuva passar", disse Henrique, observando pela janela a força da tempestade. Débora assentiu, sentindo uma estranha sensação de déjà-vu. Foi em um dia chuvoso que ela chegou à mansão de Henrique, mudando para sempre o curso de suas vidas. E agora, outra chuva os forçava a permanecer juntos, isolados do mundo exterior. "Parece que o destino insiste em nos aproximar em dias de tempestade", comentou com um sorriso. Henrique retribuiu o sorriso, abraçando-a por trás enquanto observavam a chuva cair. "Talvez seja um sinal. Depois da tempestade sempre vem a calmaria." Naquele momento, com o som da chuva como música de fundo e o calor do corpo de Henrique junto ao seu, Débora sentiu uma paz que há muito não experimentava. Independentemente dos desafios que ainda enfrentariam, sabia que não estavam mais sozinhos. A tempestade lá fora poderia continuar, mas dentro daquela casa e dentro de seus corações, havia finalmente uma sensação de abrigo, de pertencimento. Um novo amanhecer para duas almas que por tanto tempo haviam vagado em busca de redenção e aceitação. Os dias que se seguiram ao domingo na fazenda trouxeram mudanças significativas na relação entre Débora e Henrique. O que antes era uma amizade atravessada por hierarquias e convenções sociais, transformou-se em algo mais profundo, mais genuíno. Ainda mantinham discrição diante dos funcionários da mansão, mas os olhares trocados, os toques casuais, os sorrisos cúmplices revelavam a nova intimidade que compartilhavam. Em uma manhã particularmente ensolarada, 2 semanas após a revelação na fazenda, Débora coordenava uma atividade de contação de histórias no Centro Comunitário Novo Amanhecer, quando notou uma agitação incomum entre os funcionários. Minutos depois, Dona Zuleide apareceu à porta da sala com expressão preocupada. "Débora, tem uma moça perguntando por você. Parece importante." Ao sair para o corredor, Débora deparou-se com uma mulher elegante de aproximadamente sua idade, vestida com roupas caras e uma expressão de desagrado. "Finalmente", disse a desconhecida, medindo-a dos pés à cabeça. "Então você é a famosa Débora." "Sim, sou eu. E você é?" "Regina Mascarenhas." A mulher ergueu o queixo desafiadora. "Que és esposa de Henrique." O coração de Débora acelerou, mas manteve a compostura. "Em que posso ajudá-la, senhora Mascarenhas?" "Podemos conversar em particular?" Débora conduziu Regina até sua pequena sala, onde normalmente preparava os projetos educacionais. Fechou a porta e ofereceu uma cadeira à visitante que a ignorou, preferindo ficar em pé. "Vou direto ao ponto", começou Regina, seu tom frio e calculado. "Sei sobre você e Henrique. Sei que começou como empregada e agora... Bem, digamos que seu cargo evoluiu bastante." A insinuação maldosa fez o sangue de Débora ferver, mas manteve-se calma. "Não sei o que ouviu, senhora Mascarenhas, mas minha relação com Henrique não é da sua conta." "Ah, mas é sim." Regina deu alguns passos pela sala, observando as paredes cobertas com desenhos das crianças do centro. "Tudo que envolve Henrique me afeta, especialmente quando isso ameaça o patrimônio ao qual tenho direito. Se está preocupada com seu acordo de divórcio, deveria falar com Henrique, não comigo." Regina sorriu, um sorriso sem alegria. "Já falei. Ele me garantiu que nada mudará, que seus sentimentos por você não afetarão nossos acordos financeiros." Fez uma pausa, estudando a reação de Débora. "Mas não confio nele quando está apaixonado. Fica irracional, impulsivo." "O que exatamente quer de mim?" perguntou Débora, começando a perder a paciência. "Quero que entenda sua posição. Henrique pode estar encantado agora,
fascinado por sua história de superação, por sua simplicidade, tão diferente das mulheres com quem ele normalmente se relaciona. Mas isso não vai durar. Débora sentiu um aperto no peito, mas não demonstrou. Acho que nosso tempo juntas acabou, senhora Mascarenhas. Ainda não terminei. Regina aproximou-se, baixando a voz. Estou aqui para oferecer um acordo, um que beneficiaria a nós duas. Que tipo de acordo? 50 mil reais, para que você se afaste dele, discretamente, sem escândalos. Pode continuar coordenando este projeto social, se quiser. Só precisa terminar o relacionamento pessoal. Débora sentiu o rosto queimar de indignação. Você realmente acha que pode me comprar? Que tipo de pessoa pensa que sou? O tipo de pessoa que veio de baixo e sabe o valor do dinheiro, respondeu Regina com um sorriso frio. Pense bem, Débora. 50 mil reais podem mudar sua vida. Permitiriam que terminasse seus estudos sem depender de Henrique, que ajudasse sua família, que tivesse segurança financeira. Por um instante, Débora imaginou o que poderia fazer com aquele dinheiro: pagar uma casa própria, garantir um tratamento melhor para seu pai doente em Cachoeira, investir em sua educação. Mas o pensamento desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Acho que nossa conversa terminou, disse abrindo a porta. Por favor, saia. Regina a encarou por um longo momento, surpresa com a rejeição. Você é mais tola do que pensei, ou mais ambiciosa. Talvez esteja mirando um prêmio maior. O único prêmio que me interessa é poder me olhar no espelho sem vergonha. Débora manteve a porta aberta, impassível. Adeus, senhora Mascarenhas. Quando Regina finalmente saiu, Débora fechou a porta e apoiou-se nela, tremendo. Não de medo, mas de raiva. Como aquela mulher ousava tentar comprá-la, como ousava reduzir seus sentimentos por Henrique a um cálculo financeiro. Naquela mesma noite, durante o jantar na mansão, Débora relatou o incidente a Henrique. Esperava vê-lo irritado, talvez até furioso, mas sua reação foi surpreendentemente calma. Sinto muito que tenha passado por isso, disse ele, segurando sua mão sobre a mesa. Regina sempre foi pragmática demais quando se trata de dinheiro. Não está irritado? Estou, mas não surpreso. Regina sempre acreditou que tudo e todos têm um preço. Henrique sorriu, apertando sua mão. O que me deixa feliz é saber que você provou que ela está errada. Débora retribuiu o sorriso, mas algo ainda a incomodava. Henrique, ela mencionou que vocês conversaram recentemente. Sobre nós. Sim, ela me ligou há alguns dias, exigindo garantias de que nosso relacionamento não afetaria os acordos financeiros do divórcio. E o que você disse? A verdade. Que o que sinto por você não tem nada a ver com os compromissos que assumi com ela. Henrique hesitou, como se escolhesse as próximas palavras com cuidado. Mas também deixei claro que minha vida pessoal não é mais da conta dela. Débora assentiu, pensativa. A visita de Regina havia trazido à tona uma questão que ela vinha evitando. O mundo lá fora, com seus julgamentos e preconceitos, com sua tendência a reduzir relacionamentos a transações. No que está pensando? Perguntou Henrique, notando sua expressão distante. Em como o mundo vai nos enxergar. Em como vão dizer que estou com você por interesse, que sou só mais uma oportunista que deu o golpe do baú. E isso importa? Não deveria, mas... Débora suspirou. Não quero que sua reputação seja manchada por minha causa. Não quero que seus projetos sociais sofram por causa de fofocas sobre nós. Henrique ficou em silêncio por um momento. Então, levantou-se e estendeu a mão para ela. Venha comigo, quero mostrar algo. Conduziu-a até o escritório, onde ligou o computador e abriu um arquivo. Era o projeto de uma nova fundação, com um nome que fez o coração de Débora parar por um instante. Fundação Amanhecer Alves. O que é isso? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Um sonho que venho alimentando desde que te conheci. Henrique mostrou os detalhes do projeto. Uma fundação que unificaria todos os centros comunitários existentes e expandiria o trabalho para outras regiões do Nordeste, com foco especial em educação e empreendedorismo feminino. Amanhecer pelo nome de minha mãe, Alves pelo seu. Henrique a olhou intensamente. Este é o legado que quero construir com você, Débora. Não me importo com o que dirão sobre nós. O que importa
é o impacto que podemos ter juntos. Débora sentiu lágrimas nos olhos, tocada pela magnitude daquela visão compartilhada. Mas antes que pudesse responder, foram interrompidos por uma batida urgente na porta. Era Marcelo, com expressão grave. Henrique, temos um problema. Augusto está na sede da empresa exigindo falar com você. Ele está alterado. O que aconteceu? Aparentemente, ele descobriu sobre o projeto da nova fundação e está furioso por não ter sido consultado. Está ameaçando ir à imprensa revelar... Bem, você sabe o quê? Henrique empalideceu. Vou para lá agora mesmo. Vou com você, disse Débora determinada. Não, é melhor ficar. Augusto pode ser imprevisível quando está assim. Exatamente por isso vou com você. Ela segurou seu braço firme. Não vou deixá-lo enfrentar isso sozinho. Após um momento de hesitação, Henrique assentiu. Os três partiram para o Centro Empresarial de Salvador, onde ficava a sede da companhia. Durante o trajeto, Marcelo explicou que Augusto havia tentado acessar as contas da empresa mais cedo naquele dia, mas fora barrado pelo sistema de segurança. Furioso, começou a fazer ameaças e a exigir uma reunião imediata com o irmão. Quando chegaram ao prédio moderno de vidro e aço, encontraram seguranças tentando conter Augusto no saguão. Ele gesticulava freneticamente, o rosto vermelho de raiva, a voz alterada ecoando pelo ambiente. Finalmente, exclamou ao ver Henrique. O grande filantropo se dignou a aparecer. Vamos conversar no meu escritório, disse Henrique, mantendo a calma. Olhou para Débora como se quisesse protegê-la daquele espetáculo lamentável. Ela vem também, insistiu Augusto, apontando para Débora. Afinal, é por causa dela que estamos nesta situação, não é? No amplo escritório no último andar, com vista para a Baía de Todos os Santos, Augusto continuou seu discurso raivoso, acusando Henrique de traição à família, de desviar recursos da empresa para projetos pessoais, de estar sendo manipulado por uma golpista. Tudo isso enquanto Débora e Marcelo assistiam em silêncio. Você me deve explicações, bradou Augusto. Sou seu irmão, tenho direito a saber o que está fazendo com nosso patrimônio. Nosso? Henrique finalmente ergueu a voz. Augusto, você tem uma participação minoritária na empresa. Uma participação que só existe porque eu permiti por respeito à memória de nossa mãe. Mas você nunca contribuiu para o crescimento deste negócio. Pelo contrário, só causou problemas. Como ousa? Augusto avançou ameaçadoramente, mas Marcelo interpôs-se entre os irmãos. Sou um mascarenhas tanto quanto você. Tenho o mesmo sangue, os mesmos direitos. Ter o mesmo sangue não lhe dá o direito de sabotar tudo o que construí, respondeu Henrique, sua voz agora controlada, mas firme. Estou cansado de suas chantagens, Augusto. Cansado de viver sob a ameaça de que vai revelar nosso passado. Ah, então é isso? Augusto riu, um riso amargo. Agora que sua namoradinha sabe tudo, você não tem mais medo? Acha que está protegido? Não se trata dela. Henrique olhou brevemente para Débora. Depois voltou a encarar o irmão. Trata-se de honrar a memória de nosso pai. De não ter mais vergonha de nossas origens. As palavras pegaram Augusto desprevenido. Por um instante, sua máscara de arrogância vacilou, revelando o menino inseguro que um dia fora. Não venha com esse discurso moralista para cima de mim, rebateu, mas seu tom já não tinha a mesma convicção. Se não fosse pelo meu silêncio todos estes anos, você não teria construído este império. Ninguém confiaria no filho de um presidiário. Você está errado, interveio Débora falando pela primeira vez. O que Henrique construiu, ele construiu com seu próprio esforço, sua própria inteligência. Seu passado não o define, assim como não define você. Augusto olhou para ela com desdém. E o que você sabe sobre isso? Acha que entende nossa história porque ele lhe contou alguns detalhes românticos? Você não faz ideia do que passamos. Sei o suficiente para entender que você usa o passado como desculpa para suas escolhas erradas, respondeu Débora, sustentando seu olhar. Enquanto Henrique transformou a dor em motivação para ajudar os outros, você a transformou em amargura e ressentimento. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Por um longo momento, os quatro se encararam, o ar carregado de emoções contidas. Foi Marcelo quem finalmente quebrou o silêncio. Augusto,
Acho que todos nós precisamos nos acalmar e discutir isso civilizadamente. Que tal marcarmos uma reunião formal amanhã, com advogados presentes para rever sua participação na empresa? Para que me afastem completamente. Augusto riu, sem humor. Não sou tão ingênuo. Para encontrarmos uma solução que funcione para todos, respondeu Henrique, recuperando a compostura. Posso comprar sua participação, Augusto, por um valor justo. Você terá capital para investir em seus próprios projetos, seguir seu próprio caminho. A oferta pareceu surpreender Augusto. Era evidente que esperava mais resistência, mais conflito. E o que ganha com isso, além de se livrar de mim? Paz, respondeu Henrique simplesmente. Para mim, para você, para nossa família. É hora de seguirmos em frente, Augusto. De deixarmos o passado onde ele pertence, no passado. Algo na sinceridade daquelas palavras pareceu atingir Augusto. Seu semblante, antes contorcido pela raiva, lentamente se suavizou. Você realmente acredita que é possível? Que podemos simplesmente seguir em frente? Acredito que podemos tentar. Henrique estendeu a mão para o irmão. Por nós. Pela memória de nossos pais. Por um momento tenso, todos na sala prenderam a respiração esperando a reação de Augusto. Finalmente, ele aceitou a mão estendida em um aperto breve, mas significativo. Amanhã, então, com os advogados. Dirigiu-se à porta, mas antes de sair olhou uma última vez para Débora. Espero que saiba o que está fazendo. Meu irmão não é um homem fácil. Os melhores homens raramente são, respondeu ela com um leve sorriso. Quando a porta se fechou atrás de Augusto, Henrique deixou escapar um longo suspiro de alívio. Marcelo deu tapinhas em seu ombro em um gesto de apoio silencioso. Acha que ele vai cumprir o combinado? Perguntou Débora. Não sei, respondeu Henrique honestamente. Mas pela primeira vez em anos, vi uma brecha em sua armadura. Talvez, só talvez, haja esperança para nós como família. De volta à mansão, já tarde da noite, Henrique e Débora caminharam até o jardim, onde a lua cheia iluminava as flores com uma luz prateada. O confronto com Augusto, embora tenso, havia trazido uma estranha sensação de alívio, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. O que acha que vai acontecer amanhã? Perguntou Débora, enquanto se sentavam em um banco sob uma jaqueira. Não sei ao certo, mas estou preparado para qualquer cenário. Se Augusto aceitar minha oferta, será um novo começo para todos nós. Se não, Henrique deu de ombros. Estou pronto para enfrentar o que vier. Não tenho mais medo do passado. Por quê? Porque agora tenho um futuro pelo qual vale a pena lutar. Ele tomou as mãos dela entre as suas. Um futuro que, se você quiser, podemos construir juntos. Débora sentiu o coração acelerar. Está me pedindo em namoro, Henrique Mascarenhas? Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos. Estou pedindo muito mais que isso, Débora Alves. Estou pedindo uma parceria. Na vida, no trabalho, no amor. Estou pedindo que acredite, como eu acredito, que duas pessoas de mundos diferentes podem encontrar um ao outro e criar algo novo, algo maior que a soma de suas partes. Débora sentiu lágrimas de emoção nos olhos. Quem diria que aquela mulher faminta que bateu à sua porta em um dia de chuva acabaria aqui, sendo pedida em namoro pelo dono da mansão? Não é uma história de contos de fadas, observou Henrique. É melhor. É real. Com todas as imperfeições, todos os desafios, todas as cicatrizes que carregamos. E é exatamente por isso que vale a pena, completou Débora, aproximando-se para um beijo suave, selando aquela promessa sob o céu estrelado de Salvador. 6 meses depois, a Fundação Amanhecer Alves foi oficialmente inaugurada em uma cerimônia simples no primeiro centro comunitário, no subúrbio ferroviário. Autoridades locais, representantes de ONGs, empresários e, o mais importante, as crianças e famílias beneficiadas pelos projetos sociais estavam presentes. Henrique e Débora, lado a lado, cortaram a fita inaugural. Não eram mais o empresário milionário e a ex-empregada doméstica, eram parceiros, iguais em propósito e dignidade, unidos por um amor que transcendia barreiras sociais e preconceitos. Augusto, surpreendentemente, também compareceu à cerimônia.
Após aceitar a proposta de Henrique para a compra de sua participação na empresa, ele havia se mudado para o Rio de Janeiro, onde iniciara seus próprios negócios. As feridas do passado ainda não estavam completamente curadas, mas havia um respeito mútuo nascendo entre os irmãos. Um pequeno milagre que ninguém esperava. Regina, apesar de convidada por cortesia, não apareceu. Continuava sua vida de luxos e aparências, cada vez mais distante do mundo real que Henrique e Débora haviam escolhido habitar. Marcelo, agora oficialmente Carlos Ferreira novamente, tendo abandonado o pseudônimo que adotara no mundo corporativo, era o padrinho da fundação e o mais entusiástico apoiador do casal. Sempre soube que vocês eram perfeitos um para o outro, confidenciou a Débora durante a festa. Ambos carregam a mesma luz interior, o mesmo compromisso com a verdade. Quando a noite caiu e os convidados começaram a se retirar, Henrique e Débora permaneceram no jardim do centro comunitário, contemplando as estrelas que brilhavam no céu de Salvador. As mesmas estrelas que há um ano, Débora observava de sua janela no Pelourinho, com o estômago vazio e o coração pesado de incertezas. "No que está pensando?", perguntou Henrique, notando seu olhar distante. "Em como a vida dá voltas", respondeu ela sorrindo. "Em como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa." Henrique assentiu, compreendendo perfeitamente. "Sabe o que minha mãe sempre dizia? Filho, a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você dá. Não está no que você conquista, mas no que você compartilha." "Sua mãe era uma mulher sábia", comentou Débora, recostando-se no peito dele. "Sim, era, e estaria orgulhosa de nós, de você especialmente." Henrique beijou o topo de sua cabeça. "Por ter trazido um novo amanhecer para minha vida." Débora sorriu, sentindo-se completa, em paz. O caminho até ali não havia sido fácil. Houve dúvidas, medos, obstáculos que pareciam intransponíveis. Mas valera cada passo, cada lágrima, cada momento de incerteza. Porque algumas jornadas, por mais difíceis que sejam, nos levam exatamente para onde precisamos estar. E alguns encontros, por mais improváveis que pareçam, são escritos nas estrelas muito antes de sabermos que estamos procurando um ao outro. Para Débora e Henrique, o que começara como um encontro casual em um dia de chuva, transformara-se na mais bela das histórias de amor. Não porque fosse perfeita, mas porque era autêntica. Não porque fosse livre de obstáculos, mas porque cada obstáculo superado os tornara mais fortes, mais unidos, mais conscientes do valor daquilo que haviam encontrado um no outro. E enquanto a noite avançava sobre a cidade de Salvador, eles permaneciam abraçados sob o céu estrelado, não como patrão e empregada, não como rico e pobre, não como benfeitor e beneficiária, mas como dois seres humanos que, apesar de todas as diferenças, haviam encontrado no outro a metade que completava sua história. Um novo amanhecer, de fato, para ambos, para sempre.